A paz do Senhor Jesus, que o eterno Deus continue vos abençoando. Esse que vos fala é o diácono em Cristo, José Santos, e hoje estamos começando mais um vídeo para você estar se alegrando e recebendo da parte de Deus a bendita palavra de Deus. Sim, está começando mais um vídeo aprendendo a ler e entender a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Espero que você possa estar se alegrando com os nossos vídeos, que é colocado no nosso canal, nesse canal abençoado. Espero que você possa ser usada por Deus, para estar compartilhando com aqueles que são carentes, que precisam ouvir a palavra de Deus. Eu convido você que já é inscrito no nosso canal, nesse canal, para que você continue compartilhando, sim, abençoando vidas, fazendo a obra de Deus. Você que não é inscrito, se inscreva. Você que não é inscrito, se inscreva rápido nesse canal, para que você possa receber da parte de Deus as nossas mensagens bíblicas, o ensinamento da palavra de Deus. Esse canal é um canal que vai te ajudar você conhecer um pouco ao Senhor, você se aproximar de Deus mais, você ter sede, sentir mais a sede, o prazer de estar na presença de Deus. Eu convido vocês para estar com a sua Bíblia aberta, porque a minha já está aberta, para a gente estar meditando na palavra de Deus. Eu quero estar meditando um tema muito importante, aonde a gente não se ouve mais e não vê pregadores, que fala sobre esse tema. É um tema que muitas das vezes líder, é um tema que muitas das vezes os pregadores, ou até mesmo os pastores, me permita a minha ousadia, estão se esquecendo, de estar ensinando o seu rebanho, a sua ovelha, os seus membros, para que ele ande conforme o que a Bíblia Sagrada manda. Hoje a gente vê muitas igrejas aí, muitas denominações, muitas religiões que se preocupam com a prosperidade. Sim, se preocupa de estar falando em línguas estranhas, se preocupa de estar sempre profetizando, se preocupa de viver uma vida só de avivamento, de glória, de aleluia, de pulo, de marcha, sabe? Isso daí tudo passa, isso não permanece, tá certo? Isso é apenas aquilo que muitas das vezes a gente busca. Aquele que busca a Deus, com certeza ele vai falar línguas estranhas. Aquele que busca a Deus, ele vai sentir o poder do Espírito Santo perto dele. Aquele que busca a Deus, ele vai sentir a presença do eterno Deus. Porém, devemos entender que o que busca a Deus, ele tem que entender que a vida não é só de línguas estranhas. A vida não é só de profetizar. A vida não é só de pular, de levantar as mãos, dizer glória, dizer aleluia. Aquele que busca a Deus, ele tem que mostrar para o mundo a diferença. Aquele que busca a Deus, ele tem que mostrar que Deus em si, por Jesus Cristo, libertou. Ele foi regenerado. Isso vai impactar outras pessoas olhando para você e dizer: verdadeiramente é um homem de Deus,
é uma mulher de Deus. Só que o mundo não vai te identificar porque você fala crente, porque você fala em línguas estranhas. Ele não vai saber, ele vai saber não porque você fala em línguas estranhas. Entende? Ele não vai te identificar como um verdadeiro cristão porque você está falando em línguas estranhas. Porque você está pulando. Porque você está levantando as mãos. Está dizendo glória a Deus, aleluia. Não, senhor, não, senhora. Ele vai te identificar como um verdadeiro cristão se verdadeiro em você verdadeiramente tiver amor. Um amor puro. O amor fraternal. Aquele amor que ajuda o próximo. Aquele amor que ajuda sem nenhuma cobrança. Sabe? Sem nenhum retorno. Quando veio você a mansidão. Quando veio o seu fruto. O fruto do Espírito Santo em você. Por isso que eu te convido a você meditar comigo. Abra sua Bíblia no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 5. É o versículo 16. Que fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Nesse momento eu vou estar focando mais sobre o fruto do Espírito. Um chamado para santificação, para a santidade. Gálatas capítulo 5, é o versículo 16, diz assim: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, o prazer, o desejo da carne. É aqui que a gente começa a entender. Aquele que anda em espírito, ele não cumpre os desejos da carne. É importante saber disso. A Bíblia diz no versículo 25 do mesmo capítulo de Gálatas, né? Paulo escrevendo para os Gálatas, diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Você está entendendo? Você está entendendo que primeiro, para você andar, você tem que viver? Quando você vive no Espírito, você está andando. Você está seguindo os padrões da Bíblia Sagrada. Aí você do outro lado pode até perguntar: o que é andar em Espírito? O que é viver no Espírito? Logo nesse mundo que a gente vê tantas coisas acontecer, o pai matando o filho matando o pai, nação contra nação, guerra contra guerras, o amor de muitos se esfriando, as pessoas não têm mais amor pelo próximo. Como a gente vai viver no Espírito no mundo que hoje a gente olha para o ser humano, para os seres humanos, e a gente não consegue enxergar a compaixão nele. A gente não consegue mais enxergar o amor. E o que é andar e viver em Espírito? No versículo 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito segundo é alegria. O fruto do Espírito terceiro, aleluia, é paz. Quarto, longanimidade. Quinto, benignidade. Sexto, bondade. Sétimo, fidelidade. Oitavo,
mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Entendemos, meus amigos, irmãos, senhores e senhoras, que aquele que vive em espírito, ele está cumprindo os desejos de Deus. Ele está cumprindo a bendita palavra do Senhor. Uma pessoa que vive no Espírito, ele vive com o amor de Deus no seu coração. É possível, José? É possível, sim. É bem verdade que a Bíblia diz que nós pecamos por palavras, obras e pensamento. Não é isso? Mas também no livro de Romanos, né, quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, a Bíblia diz no capítulo 8, versículo 1, diz que não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Ora, se a gente aceita Cristo, aceitou a Cristo, renunciamos o mundo, o pecado, os prazeres, não há nenhuma condenação. Mesmo a gente sendo falho, mesmo a gente tem a fragilidade, a fraqueza de pecar em palavras e obras, ou até mesmo em pensamento, aleluia, não há nenhuma condenação. Por quê? Porque o amor de Cristo, ele foi derramado em nossos corações. Por quê? Porque no livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 18, diz que quem, ó Deus, é semelhante a ti? É semelhante a ti que perdoa as iniquidades e que se esquece das transgressões, dos pecados do teu povo. Pois Deus, ele já apagou, ele já esqueceu teus pecados que você praticava antigamente. Se você viver em espírito, se você estiver andando no espírito, Deus já te perdoou. É importante, meus irmãos, que o fruto do Espírito são os hábitos e princípio misericordioso que o Espírito Santo produz em cada cristão. Entenda que para você adquirir os frutos do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, você tem que ser lapidado. Você tem que ter esse hábito, esse princípio misericordioso que o Espírito Santo vai produzir em cada cristão que renunciou ao mundo. Se você é cristão e ainda não renunciou ao mundo, ou seja, você não morreu para o mundo, não adianta. Você nunca vai adquirir o fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo, primeiro, são para todos aquele que renuncia ao pecado, são para todos aquele que não faz, que não pratica, aleluia, as obras da carne. Quando a gente não pratica as obras da carne, escute, da carne, a gente está, aleluia, adquirindo o fruto do Espírito para a gente viver uma santidade em Deus. Você vê que lá em Mateus capítulo 3, versículo 8 diz: produzir fruto digno de arrependimento. Você está entendendo que é necessário a gente produzir, a gente ter fruto, mas que o nosso fruto seja de arrependimento. Romanos capítulo 6, é o versículo 22, diz assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus,
tende os vossos frutos para santificação e por fim a vida eterna. Aleluia. Meus amigos e irmãos, é importante a igreja de Cristo, é importante um pregador da palavra de Deus, é importante um líder religioso, é importante um membro, aleluia, ter a princípio o fruto do Espírito Santo, o fruto do Espírito, o fruto de arrependimento, fruto digno. Porque são esses frutos que vai apontar para a salvação. Porque você pode até pensar, se eu tenho um dom, se eu tenho os dons espiritual, eu tenho os frutos. Não, senhor. Não, senhora. Porque os dons espirituais aqui, ela não vai garantir para mim, para vocês, a salvação. Sim, não vai. Porque os dons são para alimentar a igreja. É para você adquirir os presentes, as dádivas do Senhor Deus. É para você distribuir, ou seja, é para você compartilhar com a igreja de Cristo. Você vê que aquele que tem o dom, aquele que tem os dons do Espírito Santo, ele corre o perigo de não ser salvo. Primeiro 1 Coríntios capítulo 13, é o versículo 1, diz assim: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre excelente. Ainda, versículo 13, versículo 1 do capítulo 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que você tenha os dons espirituais, o dom de profetizar, gente, ainda que você tenha, aleluia, o conhecimento, todos os ministérios de toda a ciência na sua mente, o dom da palavra da ciência, o dom da palavra da sabedoria, e você não tiver amor, o amor aqui está incluindo o fruto do Espírito. Porque lá em Gálatas, sim, em Gálatas, capítulo 5, é o versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor. Oh, aleluia! Que Deus continue te abençoando, querido. Que Deus continue te abençoando, querida. Que o eterno Deus venha nos ajudar. Venha nos ajudar, venha ajudar a sua igreja a ter o fruto do Espírito. Porque é ela que vai fazer Deus se aproximar da gente. É ela que vai adquirir a nossa salvação. Não é os dons espirituais. Naquele dia muitos irão dizer: Senhor, em teu nome eu profetizei. Em teu nome eu expulsei demônio. Em teu nome eu disse para o enfermo: levanta-te. Isso é o dom da fé.
o dom de cura. Em teu nome eu profetizei, Senhor. E naqueles dias muitos irão ouvir: maldito, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. É triste, é muito triste ouvir isso. É muito triste saber que muitos líderes, muitos pastores, muitos e muitos pregadores ou até mesmo pregadora irão escutar isso. É muito triste dizer que muitos membros irão ouvir essa frase: apartai-vos de mim, maldito. Por que, José? Porque aqui eles têm os dons, mas não têm os frutos. É importante, meus irmãos, a gente entender que esse hábito e princípio são o resultado de uma vida de comunhão. Sim, depois de liberto do pecado, o crente precisa desenvolver o fruto do Espírito. Os dons espirituais são dádivas divinas, mas o fruto precisa ser desenvolvido, cultivado. Você está entendendo? O Espírito Santo desenvolve o seu fruto em nós, à medida que nos aproximamos de Deus. Tiago 4 e o versículo 8. Chegai-vos até a Deus, e Ele vos chegará até vós outros. A gente se aproxima de Deus. O fruto faz a gente se aproximar de Deus. E procuramos ter uma vida de comunhão e santidade. É interessante, meus irmãos, que os frutos do Espírito, ele prova a nossa verdadeira santidade. Quando vivíamos no pecado, nosso fruto, ações, era as obras da carne. Você está entendendo? Mas liberto do seu poder e domínio, tendo uma nova natureza implantada em nosso ser. Aleluia! Nós tornamos uma pessoa melhor. João Batista, ele falou a respeito da importância de produzirmos fruto digno de arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 8. Que nós devemos produzir sim fruto, mas que nós venhamos produzir fruto de arrependimento. Fruto digno de misericórdia. Que o eterno Deus te abençoe. Que o eterno Deus nos ajude a viver uma vida de produzir fruto. Quais são os frutos, José? Os frutos que Deus quer que a gente tenha nesta vida que nós vivemos é o fruto do amor, da alegria, da paz, da bondade, da benignidade. Tu está entendendo? Oh, aleluia. É o fruto da longanimidade. É o fruto da fidelidade. Seja fiel, querido. Vale a pena ser fiel a Deus. Ei, eu encerro esse vídeo para que você entenda que os dons espirituais, sim, são muito importantes na vida do crente. Aquele que é batizado com o Espírito Santo, ele consegue adquirir os dons espirituais. E é através dos dons que você profetiza. É através dos dons espirituais que você recebe o dom da fé. É através dos dons espirituais que Deus te dá o dom da sabedoria, da palavra, das ciências. Aleluia. Mas entenda que os dons espirituais em nenhum momento apontam para a salvação. O fruto do Espírito é que vai te levar a uma vida melhor, de comunhão com Deus.
uma vida de integridade, uma vida de amor. É bom, é muito bom que você tenha os dons, mas também que você tenha os frutos do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, querido. Que o eterno Deus te ajude, nos ajude a vencer esse obstáculo. Pai do Senhor Jesus, e que Deus possa nos ajudar a ter ou a viver conforme a sua vontade. Orei pelo diácono José Santos, para que cada vez mais eu possa estar compartilhando com você a bendita palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus.